Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falarei sobre os abrigos nucleares, como eles funcionam, como se pode fazer um e quanto custa. Todos nós sabemos que as bombas nucleares são armas com um poder de destruição terrível, mas a maioria não tem a real noção de quão poderoso é esse poder. Hoje em dia, as bombas nucleares modernas têm, em média, um poder de destruição de 200 a 250 quilotons, o que é cerca de 12 a 15 vezes o poder destrutivo que arrasou com as cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. 1 quiloton equivale, grosso modo, a 1000 toneladas de TNT, o que significa que 250 quilotons provocam a mesma destruição que 250 mil toneladas de TNT. Se considerarmos que cada bombardeiro B-52 é capaz de transportar cerca de 30 toneladas de explosivos, uma única ogiva de 250 quilotons equivale à carga de bombas de, acreditem ou não, mais de 8.300 bombardeiros B-52, largando as suas bombas ao mesmo tempo e exatamente sobre o mesmo alvo. Como se proteger de um efeito devastador tão incrível como esse? Uma bomba de 250 quilotons, detonada a algumas centenas de metros de altitude, é capaz de incinerar instantaneamente tudo o que estiver num raio de 1.500 metros. E a sua onda de choque destruirá grande parte dos edifícios num raio de mais de 4 km do epicentro da explosão, com pessoas a até 6 km correndo o risco de ficarem com graves queimaduras de segundo e terceiro grau. Por isso, em caso de detonação nuclear, a dica é: quanto mais distante dela, melhor. Pouquíssimas estruturas na superfície são capazes de sobreviver ao impacto direto de uma explosão com essa potência. E é por esse motivo que os abrigos nucleares são subterrâneos, com os principais deles escavados a muitas centenas de metros de profundidade e diretamente na rocha. O maior e o mais bem preparado para resistir a uma detonação nuclear é o das Montanhas Cheyenne, nos Estados Unidos, a sede do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americana, que já foi bastante destacado nesse vídeo, cujo link está aqui na descrição. Esse bunker foi escavado a 610 metros de profundidade, diretamente numa gigantesca rocha de granito, com os 15 edifícios no seu interior, assentados em grandes molas, capazes de absorver os tremores provocados por uma explosão nuclear, e com portas de 25 toneladas, projetadas para resistir à impressionante onda de choque. De acordo com os engenheiros que projetaram a estrutura, o NORAD pode resistir ao impacto direto de uma bomba de 2 megatons. Mas construir uma estrutura como essa é para poucos, com custos exorbitantes e com grandes dificuldades de engenharia. Por isso, para um cidadão comum, qual é a alternativa? Para se proteger do impacto direto de uma bomba nuclear numa grande cidade, infelizmente não há nenhuma forma garantida. Com edifícios ruindo, detritos, árvores, carros e caminhões lançados a centenas de quilômetros por hora para todos os lados devido à onda de choque, mesmo que uma pessoa tenha a sorte de se encontrar num estacionamento subterrâneo bem profundo, correrá o sério risco de ficar preso debaixo de toneladas de escombros. Por isso, partindo do princípio de que você se encontra a pelo menos 7 ou 8 quilômetros do epicentro de uma detonação nuclear, e portanto fora do alcance da onda de choque devastadora, você tem condições de se preparar e se proteger de outro efeito igualmente terrível: a contaminação radioativa. Qualquer pessoa a menos de 3 ou 4 quilômetros da explosão que consiga sobreviver irá invariavelmente morrer em poucos dias devido aos elevados níveis de radioatividade. Mas além dos 4 ou 5 quilômetros, as chances de sobreviver aumentam bastante, desde que você se proteja adequadamente, evitando, acima de tudo, a exposição ao ambiente. Quando uma bomba nuclear explode, ela lança toneladas de detritos para a atmosfera, e esses detritos são expostos a quantidades brutais de radiação.
Como a maior parte desses detritos são relativamente leves, serão carregados pelo vento e acabarão por cair novamente em direção à superfície, espalhando níveis elevadíssimos de radioatividade num raio de dezenas ou mesmo de centenas de quilômetros do epicentro da explosão. E se chover, pior ainda, já que os detritos radioativos em suspensão na atmosfera irão contaminar também a água da chuva, condensando-se numa espécie de pedra-pome capaz de emitir perigosos níveis de radiação durante longas semanas. A radiação emitida por uma explosão nuclear é de 3 tipos: alfa, beta e gama. As radiações alfa e beta são as mais facilmente evitáveis, já que não possuem um elevado poder de penetração, podendo ser barradas por múltiplas paredes de concreto, como por exemplo no interior de um apartamento com vários cômodos, com a radiação gama sendo a pior de todas, exigindo grossas camadas de material isolante, que pode ser terra ou concreto, e não necessariamente chumbo ou alumínio. Por isso, quanto mais fundo for escavado um abrigo, maiores são as chances dos seus ocupantes se protegerem dos temíveis raios gama. Um abrigo desse tipo deve ser construído a pelo menos 1 ou 2 metros de profundidade, com terra bem compactada por cima, protegida no topo por uma camada de pedras e grossas lonas plásticas para impermeabilização, já que é importante lembrar que a água da chuva está contaminada. As portas de acesso devem ser muito resistentes e especialmente desenhadas para resistirem à pressão e à onda de choque provocadas pela detonação. É importante ter muita atenção ao controle climático do abrigo, já que o seu interior pode ficar rapidamente quente se não houver uma ventilação adequada. O sistema mais simples é conhecido como bombeamento de ar Kearney, desenvolvido por Christian Kearney, especialmente para abrigos nucleares. O princípio é simples: numa extremidade do abrigo deverá ser feita uma abertura para o exterior, protegida por um filtro capaz de barrar a entrada de partículas menores do que um grão de areia. Na parte interna do abrigo deverá ser instalada uma chapa móvel tapando essa abertura, que ao se deslocar para o interior, irá forçar a entrada de ar, que será forçado a sair pela outra extremidade do abrigo, através de uma abertura também protegida por filtros. Esse mecanismo permitirá a constante renovação do ar, podendo ser facilmente acionado manualmente, sem a necessidade de baterias ou sistemas elétricos. E por falar em sistemas elétricos, tudo o que envolver eletricidade, como rádios, pilhas e geradores, deverão estar devidamente protegidos no interior de grandes e pesadas caixas de aço para evitar o pulso eletromagnético gerado por uma detonação nuclear. Vale lembrar que qualquer equipamento elétrico ou eletrônico desprotegido será completamente torrado por esse pulso eletromagnético. O abrigo deverá ter suprimentos para pelo menos 6 semanas, especialmente água, com pelo menos 2 litros por pessoa por dia, o que significa que um abrigo desse tipo deverá ter no mínimo de 80 a 90 litros de água potável por pessoa. Os banhos, como é óbvio, estão fora de questão. Comida, de preferência enlatada, como feijões pré-cozidos, ervilhas, milho verde, carne enlatada, atum, bolachas e ovos desidratados. Quanto mais pré-cozido, melhor, já que a eletricidade e o gás serão itens extremamente raros. Numa situação como essa, não se pode esperar grandes banquetes, já que o objetivo é apenas não morrer de fome ou de sede. Outros itens importantes que não podem faltar são enxadas, pás, serras, martelos, velas para iluminação, lanternas, rádios, walkie-talkies, muitas pilhas, tudo devidamente protegido em caixas de aço, e também medicamentos como kits de primeiros socorros, remédios para febre e antibióticos. Não podemos nos esquecer também de ingerir pelo menos 130 mg por dia de iodeto de potássio, importante para proteger a tireoide dos efeitos cancerígenos da radiação. Se você estiver a menos de 15 ou 20 km do epicentro de uma detonação nuclear, não poderá, em hipótese alguma, sair do abrigo nos primeiros 5 ou 6 dias, limitando as saídas a apenas 1 hora de duração após esse período durante a semana seguinte.
Ao fim de 3 semanas, poderá permanecer um máximo de 3 ou 4 horas por dia fora do abrigo, mas sempre com capa de chuva e botas grossas, que nunca deverão entrar no interior da área habitável. A prioridade deverá ser a retirada dos detritos da área próxima ao abrigo, empurrando-os para uma vala previamente preparada para esse efeito, a pelo menos 25 ou 30 metros de distância. Ao fim de 6 semanas, um adulto já poderá passar 10 ou 12 horas por dia ao ar livre, mas nos primeiros 3 ou 4 meses, as noites deverão ser passadas no interior do abrigo. É importante lembrar que uma detonação nuclear, ao contrário, por exemplo, de um acidente numa usina nuclear, emite níveis de radiação que tipicamente voltam aos níveis toleráveis ao fim de 1 ou 2 meses. Isso porque uma usina nuclear possui normalmente muito mais material radioativo, cuja emissão de radiação é bem mais lenta e muito mais constante. Durante 6 meses, deve-se evitar ao máximo o consumo de vegetais cultivados a menos de 100 km do epicentro de uma detonação nuclear, o que vale também para carnes e peixes. Mas quanto custa construir uma estrutura desse tipo? Um abrigo para uma família de 4 pessoas deve ter entre 25 e 30 metros quadrados, com uma pequena área com beliches, um pequeno banheiro, uma área para refeições e grandes espaços para o estoque de água, comida e remédios. Construir algo assim a vários metros de profundidade, com alicerces muito resistentes, um sistema adequado de ventilação, portas especiais anti-onda de choque, e enchê-lo de mantimentos para pelo menos 6 ou 8 semanas, pode custar, à vontade, várias centenas de milhares de reais. O preço pode variar muito dependendo da região, mas para se construir algo realmente bem feito, duvido que fique por menos de 150 ou 200 mil reais. Felizmente, o Brasil não é um alvo prioritário em caso de guerra nuclear, mesmo se for em larga escala, com os principais alvos localizados no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa e na Ásia. É claro que o nosso país sofreria muito em caso de uma guerra assim nessa escala, já que dependemos muito desses países para uma série de produtos. Mas em termos globais, e tirando algumas precauções óbvias para evitar a exposição à chuva ácida e radioativa, que provavelmente chegaria ao Brasil, não vejo a necessidade de se construir algo tão complexo e caro em nosso país. Dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, duck and cover. He did what we all must learn to do. You And you and you and you duck